Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E mais uma vez nós começamos agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas, bem como a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Lembro ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. E essa videoaula está sendo postada no início do mês de junho. Então é uma videoaula muito especial. É especial do Dia dos Namorados. Usaremos o amor como temática dessa aula. Ou seja, vamos estudar a língua portuguesa através dessa temática, que é o amor. Imagine como será para o teu namorado ou para a tua namorada a notícia de que você conseguiu passar num concurso. Será um grande presente para o grande amor da tua vida, não é verdade? Imagine então se você passar no vestibular. Tenho certeza que a tua namorada ou o teu namorado vão se sentir muito felizes. Afinal de contas, para vocês estarão abertas as portas para a vida universitária. Uma nova fase da tua vida. E usando como temática o amor, nós vamos falar da prova de redação do teu concurso. Quando receber a proposta da prova de redação, pense que você vai estar defendendo um ponto de vista. Pense no teu namorado ou na tua namorada. Não é à toa que vocês estão juntos. Em algum momento vocês sentiram que estavam diante do amor romântico. Em nossa cultura, o momento do amor romântico é o momento em que os homens e mulheres buscam a transcendência no relacionamento. Não só a transcendência, como também a plenitude, um sentido para a vida. Em algum momento, o outro foi convencido de que a relação de namoro com você era o ideal para a vida dele. E na tua prova de redação vai ser um momento em que você vai ter que convencer o examinador de que você está preparado para o cargo que você vai assumir. No caso do vestibular, você vai estar convencendo a tua banca examinadora de que você está preparado para entrar na universidade. A tua prova de redação faz parte desse processo de convencimento. Nós vamos aqui discutir alguns elementos dessa prova de redação que podem ser o diferencial para você, assim como você teve um diferencial na decisão para o teu namorado ou para a tua namorada. Essa decisão serviu para consolidar uma relação de namoro, não é verdade? Primeiro vamos falar da autonomia. O texto da tua redação tem que ser compreensível por si. Você tem que escrever a tua prova de redação imaginando que o leitor, no caso a banca examinadora, não leu a proposta de redação. É claro que leu, mas o texto precisa ser autocompreensível. Ele vai ser julgado de acordo com a proposta de redação, é verdade. Mas a banca examinadora vai examinar no sentido de que o texto tem que ser autocompreensível, tem que ser inteligível por si mesmo. Por exemplo, você vai receber uma série de textos motivadores na proposta de redação. Mas você tem que ter uma autoria própria do teu texto. A autoria da redação é inteiramente tua. Você não pode pensar que quem vai ler a tua redação leu também os textos motivadores, nem tampouco a proposta de redação como um todo. Se você fosse escrever uma carta de amor, seria aceitável que você, antes de escrever, lesse poemas de amor, ouvisse músicas com essa temática, para se inspirar. Essa é a função dos textos motivadores. Mas não seria aceitável, por exemplo, numa carta de amor, que a leitura da carta dependesse da leitura de outros poemas ou de ouvir outras músicas para que fosse compreendida. Pelo menos a princípio. Eu digo isso sem saber o que acha o teu namorado ou a tua namorada. Ele ou ela pode até aceitar isso. Mas convenhamos que seria estranho se você mesmo recebesse uma carta de amor que não pudesse ser compreendida sozinha. Para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo, segue um quadro.
Exemplo de um texto inadequado numa carta de amor. Meu amor, aquela música Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos, diz tudo o que sou capaz de fazer por você. O poema O Coração, de Castro Alves, mostra como eu me sinto por dentro quando penso em você. A canção Êxtase, do Guilherme Arantes, expressa como eu me sinto agora, desde que estamos juntos. Fala a verdade, como você se sentiria se recebesse uma carta de amor assim? Tudo bem, imagino que nem todo mundo terminaria o namoro, mas convenhamos que essa carta tem um defeito muito sério. Quem escreveu só faz comentários sobre textos que estão fora da carta, de modo que essa carta foi escrita baseada mais, digamos assim, no senso comum. Por mais que pressuponhamos que quem recebe tem um nível de cultura, está inadequado. Afinal de contas, a carta faz comentários sobre textos como se tais textos estivessem na carta. Acaba com isso não expressando adequadamente os sentimentos. Vamos reescrever a carta, usando algumas palavras desses textos referidos. Meu amor, penso em você toda hora. Meu coração é como um colibri dourado. Confesso que nem sonhava te amar desse jeito. Vejam como agora a carta de amor está mais adequada. Quem escreveu se inspirou em outros poemas e canções de amor, mas apenas se inspirou. Não é preciso ler tais poemas para entender o que a carta diz. Agora vamos falar da tua prova de redação. Quando você escreve uma carta de amor, você não pode pensar que quem vai ler já tem conhecimento prévio. Então, na tua prova de redação, você também tem que pensar que quem vai ler a tua redação não leu a proposta de redação nem os textos motivadores. Vamos supor a proposta de redação do Enem de 2015, que tinha como temática a violência contra a mulher. Para entendermos o que seria um texto adequado em relação à autonomia e o que seria um texto inadequado, vamos analisar. Segue um quadro. Exemplo de uma redação inadequada. É inaceitável que se cometam tantos crimes como mostra o balanço da Secretaria de Política para as Mulheres. Também é inaceitável que se tenha ligado tanto para essa secretaria como demonstram os números. Reparem como o autor faz comentários sobre os textos motivadores, que incluíam os balanços da secretaria, de modo que o que está escrito fica baseado no senso comum, parecendo mais uma opinião do que um argumento. Agora vamos mostrar como seria um texto adequado. O grande número de casos de violência contra a mulher denuncia o quanto é necessário que se tome providências com urgência. Agora vamos falar de um outro parâmetro da qualidade de uma redação, que é a coerência textual. Na tua prova de redação, você vai defender um ponto de vista. A coerência diz respeito à reunião de argumentos que você utiliza para defender o teu ponto de vista. Como nós estamos numa aula especial do Dia dos Namorados, vamos entender como seria a coerência adequada a uma carta de amor. Para exemplificar melhor, segue um quadro. Como exemplo de um texto inadequado numa carta de amor. Meu coração bate forte quando de manhã cedo vejo o sol se pôr. É claro que isso numa declaração de amor funciona perfeitamente. Nem todo mundo termina um namoro porque o outro escreveu isso. Mas atenção, porque existe uma coisa que não pode acontecer numa prova de redação. Uma falta de lógica. Venhamos e convenhamos, como é que é possível se ver o sol se pôr de manhã cedo? Isso torna o texto incoerente. Vamos corrigir para que o texto fique adequado. Meu coração bate forte quando de manhã cedo vejo o sol nascer. Perceberam? Agora vamos ver um tipo de redação que seria inadequada. O número de casos de violência contra a mulher é alarmante, mas é preciso se tomar providências. Perceberam a inadequação? A palavra mais tem função adversativa, de modo que a segunda oração deve ser entendida como uma conclusão da primeira.
e não como uma adversidade. Ficaria melhor se escrevêssemos: o número de casos de violência contra a mulher é alarmante. Por isso, é preciso se tomar providências. Bem, isso é para dar uma ideia de questões relativas à coerência textual numa prova de redação. Tudo isso merece um certo cuidado na hora de você escrever a tua redação da tua prova. Na verdade, nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre coerência textual em algumas das nossas próximas aulas. Por enquanto, ficamos só nisso. Bem, agora vamos falar sobre a simplicidade. Na tua prova de redação, você não vai poder escrever mais de 30 linhas. Isso pode parecer muito, mas se você não tomar cuidado, você ultrapassa esse número de linhas. E, se isso acontecer, você vai levar nota 0 na prova, infelizmente. Por isso, vamos a uma dica. Evite períodos longos e palavras difíceis. Períodos longos são incoerentes por tudo que eu já disse. Palavras difíceis ou muito rebuscadas também são desaconselháveis. Afinal de contas, os avaliadores têm pouco tempo para corrigir um montão de redação. Assim sendo, eles podem acabar sentindo dificuldade em entender o teu texto. E com isso eles podem tirar ponto mesmo. Inicialmente vamos dar exemplos com cartas de amor. Segue em quadro. Vamos dar agora um exemplo de um texto que seria inadequado para uma carta de amor em termos de simplicidade. Você me dá a amorosa sensação de ter a vida em sintonia com o universo, como se cada estrela no céu contivesse um pouco desse ser que sou, como se teus olhos fossem 2 esferas pretas brilhando no meio de uma estrutura fluvial. Essa carta deve ter tido um monte de palavrões como resposta. Não há quem aguente ler isso. Primeiro porque escrever assim, ou seja, o adjetivo antes do substantivo, pode ser correto do ponto de vista da gramática, mas dá muita ênfase quando não se está querendo dar ênfase a nada, apenas se está querendo expressar sentimentos. Segundo, porque um período muito longo não serve para uma simples carta de amor, torna a leitura muito pesada. Terceiro, essas palavras difíceis não foram usadas adequadamente, o que torna a leitura cansativa. Ou seja, qual é o namorado ou namorada que vai aguentar ler tudo isso? Difícil. Agora vamos tornar esse texto mais adequado. Com você, me sinto junto à natureza. Teus olhos brilham, eu os vejo no meio do rio. Perceberam? O texto ganhou mais simplicidade, ficou mais carinhoso e mais adequado a uma carta de amor. É muito mais carinhoso se escrever rio ao invés de estrutura fluvial. Agora vamos ver um tipo de redação que seria inadequada em termos de simplicidade. A situação atual da mulher caracteriza-se por estar sujeita a atos de violência como estupros, violência física, violência moral, violência psicológica, cárcere privado, etc. Só porque a mulher pode sofrer tudo isso? Não, isso não tem lógica. Trata-se de uma infeliz realidade, assaz deprimente. A inadequação desse texto está na falta de simplicidade. A começar que depois de se referir a tantos exemplos de atos de violência, o autor ainda coloca um etc. Escrever infeliz realidade, ou seja, o adjetivo antes do substantivo, dá muita ênfase à mensagem, o que não pode ser a intenção de quem faz uma prova de redação. Também o uso de termos rebuscados, como assaz deprimente, deve ser evitado. Afinal de contas, o candidato passa a querer impressionar o avaliador, mas só consegue provocar o desvio de raciocínio. A tendência é o avaliador começar a procurar motivos para tirar pontos até anular a redação. Vamos a uma redação adequada. A mulher hoje em dia está sujeita a casos sérios de violência moral e física, entre outras. Isso é um fato muito triste dos tempos atuais. E nessa aula, inspirados pelos Dia dos Namorados, nós falamos sobre a redação nas provas de concurso.
Fizemos isso mostrando alguns elementos que serão importantes para a prova de redação. Isso para um concurso qualquer, inclusive vestibular. E na próxima aula nós vamos introduzir um tema de capital importância nas provas de linguagem dos concursos, em especial para a prova de redação, a intertextualidade. Cada texto que nós lemos é feito a partir da leitura de outros. Isso tanto textos orais quanto textos escritos. Por isso a redação dos concursos deve ter como referência textos de jornais, revistas, artigos e por aí vai. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar vocês, vestibulandos e concursandos, a estudarem para a prova. Boa sorte para todos vocês, estamos esperando que vocês se saiam bem. Lembramos ainda que é importante que vocês nos escrevam, não só para nos dizerem como vocês se saíram na prova, como também para vocês tirarem as dúvidas, fazerem elogios e até fazerem reclamações. Tudo isso vai ser muito bem-vindo. Com a participação de cada um, a tendência é tornarmos o nosso canal cada dia melhor. E o Aprenda a Língua Portuguesa deseja ainda um feliz Dia dos Namorados para vocês. Tenho certeza que o teu namorado ou a tua namorada vai ficar muito feliz se vocês disserem passei. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.